Olá e sejam bem-vindos ao CultoCast. No programa de hoje, musicais da Broadway que viraram um filme. O CultoCast começa agora. Olá e sejam bem-vindos ao CultoCast. No programa de hoje, grandes musicais da Broadway que viraram filme. E para abrir o programa de hoje eu volto para 1975 para The Rocky Horror Picture Show, que é um musical de comédia de terror britânico, dirigido por Jim Sharman. O roteiro foi escrito por Sharman e Richard O'Brien, com base na peça musical The Rocky Horror Show, que tinha música, enredo e composições de O'Brien. A produção é uma homenagem a uma paródia de filmes B de ficção científica e horror da década de 1930 até o início dos anos 70. A história gira em torno de um jovem casal de noivos cujo carro quebra durante uma tempestade perto de um castelo onde eles procuram um telefone para pedir ajuda. O castelo é ocupado por estranhos com trajes elaborados que estão celebrando uma convenção anual. Eles descobrem que o chefe da casa é Frank N., um cientista louco que na verdade é um travesti alienígena que cria um homem musculoso em seu laboratório. O casal é seduzido separadamente pelo cientista e posteriormente liberado pelos servos. O filme foi filmado no Reino Unido nos Brave Studio e uma antiga propriedade rural chamada Oakley Court, mais conhecida por seu uso como parte da Hammer Films Production. A peça de teatro ficou por vários anos em cartaz e dessa forma acabou ganhando novos títulos e paródias que foram sendo acrescentadas pouco a pouco ao espetáculo. O filme foi ainda mais longe e ostenta o título de lançamento mais longevo do cinema. Foram 40 anos, você não ouviu mal, foram 40 anos em cartaz, sempre como Midnight Movie por excelência. A seguir, The Rocky Horror Picture Show, aqui no CultoCast. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Let me show you a rhyme and maybe play you a sign. You look like you're both pretty groovy. Or if you want something visual that's not too abysmal, we could take in an old Steve Reeves movie. O Fantasma da Ópera é um musical composto e co-escrito por Andrew Lloyd Webber, baseado no romance homônimo de Gaston Leroux. As músicas foram compostas por Lloyd com letras de Charles Hart e letras adicionais por Richard Stilgoe. O musical narra a história da bela soprano Christine Daae, que passa a ser a misteriosa obsessão de um gênio musical conhecido como o Fantasma da Ópera, já que ninguém o vê nem sabe quem é. O álbum de estúdio com o elenco original está na lista dos 200 álbuns definitivos no Rock and Roll Hall of Fame e vendeu entre 24 e 40 milhões de discos ao redor do mundo. O Fantasma da Ópera abriu no West End em Londres em 1986 e na Broadway de Nova York em 1988, com o mesmo elenco principal, Sarah Bridgman, Michael Crawford e Steve Bardon como Christine, Fantasma e Raul. O musical venceu tanto Laurence Olivier Ayards quanto o Tony Ayard de melhor canção, e Crawford venceu o melhor ator em musical em ambas as premiações. O filme do Fantasma da Ópera foi lançado em 2004 e foi dirigido por Joel Schumacher, que também contribuiu no roteiro de Andrew Lloyd Webber. A seguir, o Fantasma da Ópera aqui no CultoCast. In sleep he sang to me, in dreams he came, that voice which calls to me and speaks my name. And do I dream again, for now I find the phantom of the opera is there.
music shall caress you. Hear it, feel it, secretly possess you. Open up your mind, let your fantasies unwind in this darkness that you know you cannot find. The darkness of the music of the night. Let your mind start a journey. Primeiro você ouviu o tema do Fantasma da Ópera, seguido do The Music of the Night. Esse é o som da peça O Fantasma da Ópera. E voltando um pouquinho antes do Fantasma da Ópera, foi lançado Chicago, que é um filme musical de comédia dramática norte-americano, dirigido e coreografado por Rob Marshall com o roteiro de Bill Condon. Foi lançado originalmente em 27 de dezembro de 2002 pela Miramax Filmes e teve um lançamento de 40 milhões de dólares. O filme explora o tema do status de celebridade instantânea na cidade de Chicago na década de 1920. Dirigido e coreografado por Rob Marshall e adaptado por Bill Condon, Chicago venceu 6 prêmios Oscars em 2003, incluindo de melhor filme do ano. Foi o primeiro musical a receber esse prêmio desde Oliver, de 1968. Chicago ocupa a 12ª colocação na lista dos 25 maiores musicais de cinema americano, idealizado pelo American Film Institute e divulgado em 2006. O filme é baseado na peça musical de mesmo nome, escrita por Fred Ebb e Bob Fosse, e primeiramente produzida em 1975. A peça musical, por sua vez, é baseada em outra peça, também intitulada Chicago, escrita pela jornalista Marianne Dallas Watkins, em 1926. A peça de Watkins é baseada na história verídica de Benoit Ammann e Belva Gardner, duas mulheres que ganharam fama após terem sido acusadas e posteriormente absolvidas de assassinato na cidade de Chicago na década de 1920. Como jornalista, Watkins acompanhou de perto o caso de ambas. A primeira adaptação cinematográfica da peça de Watkins ocorreu ainda na época muda do cinema, no ano de 1927, e foi produzida por Cecil B. DeMille. A segunda adaptação recebeu o título de Roxy Hearts e dirigida por William A. Wellman em 1942. O papel título foi interpretado por Ginger Rogers e o roteiro desta adaptação teve que ser alterado para que o filme se readequasse à censura da época. A seguir, tem Chicago, aqui no CoutoCast. Slick your hair and wear your buckle shoes and all that jazz. I hear that Father Dick is gonna blow the blues and all that jazz. Hold on, hun, we're gonna bunny hug. I bought some aspirin down at United Drug in case you shake up hard and want a brand new start to do that. Grease é um filme de 1978 dirigido por Randall Kleiser, com a participação de John Travolta e Olivia Newton-John. O orçamento de Grease é de 6 milhões de dólares, com arrecadação mundial de 394 milhões de dólares, sendo até hoje um dos filmes musicais de maior arrecadação de bilheteria nos Estados Unidos. Teve uma continuação em 1982, o Grease 2, com Michelle Pfeiffer no papel principal, mas não obteve o mesmo sucesso. O filme é inspirado em um musical homônimo com a participação do próprio John Travolta em 1971, passado na Califórnia no final da década de 50 e começo da década de 60. O filme conta a história de um casal de estudantes, Danny e Sandy, que trocam juras de amor no verão, mas se separam, pois ela voltará para a Austrália. Entretanto, os planos de Sandy mudam e, por acaso, acaba se matriculando na escola de Danny, que, para fazer gênero, ele infantilmente acaba esnobando, mas os dois continuam apaixonados apesar do relacionamento ter ficado em crise. Esta trama serve como plano de fundo para retratar o comportamento dos jovens da época. A seguir, tem Grease aqui no CoutoCast. You better shape up.
A Noviça Rebelde é um filme norte-americano de drama musical dirigido e produzido por Robert Wise, baseado no livro de memórias The History of the Trap Flame Singers, escrito por Maria Von Trapp. O trabalho é uma adaptação do musical homônimo, lançado em 1959, sendo roteirizada por Ernest Lehman, que adaptou o roteiro a partir do libreto musical escrito por Howard Lindsay e Russell Crowe. As canções são do Richard Rodgers e Oscar Hammerstein II, sendo que Ian Carlson encarregou-se das passagens instrumentais. Protagonizado por Julie Arras e Christopher Plummer, que interpretaram respectivamente Maria e Capitão Von Trapp, o filme narra as aventuras de uma jovem mulher austríaca que estuda para se tornar uma freira em Salzburg no ano de 1938 e acaba sendo enviada para a casa de campo de um oficial da marinha, viúvo e aposentado, para ser a governanta de seus 7 filhos. Depois de trazer a música e o amor para a vida das crianças através da bondade e paciência, ela se casa com o capitão e, juntamente com as crianças, descobre uma maneira de sobreviver à perda de sua terra natal através da coragem e da fé. Pouco após The History of the Trap Family Singers ser transformada em filme na Alemanha Ocidental, a Paramount Pictures comprou os direitos de adaptação cinematográfica do livro nos Estados Unidos, tendo como objetivo produzi-la em língua inglesa, com Aubrey Hubsbawm interpretando Maria. A empresa eventualmente descartou a opção, porém seus diretores Vincent J. Donahue propôs transformar a história em um musical. O produto final, The Sound of the Music no original, estreou em 16 de novembro de 1959 no Teatro Laurence Fontane e conquistou um enorme sucesso crítico e comercial. Como resultado, a 20th Century Fox comprou os direitos da adaptação cinematográfica do musical por $1.250.000. O então presidente da Câmara, Richard D. Sanuki, contratou Ernest Lehman para adaptar o musical em filme, que selecionou William Wyler como diretor. Contudo, Wyler queria dirigir The Collector e foi substituído por Robert Wise como diretor do trabalho. Lehman desenvolveu uma versão diferente do musical, eliminando algumas canções. E a sua primeira opção para interpretar Maria foi Julie Andrews. Grande parte dos atores escolhidos para papéis tinham experiência em atuação, canto ou dança. As filmagens de A Noviça Rebelde ocorreram em 1964, e os locais de filmagens incluem os estados da Baviera, na Alemanha, a cidade de Salzburg, na Áustria, e os estúdios da Fox, nos Los Angeles, na Califórnia. Um total de 83 cenas foram filmadas em pouco mais de 5 meses. Lançado em 2 de março de 1965 nos Estados Unidos, A Noviça Rebelde foi inicialmente recebido de forma mista pelos críticos do cinema, porém conseguiu ser universalmente aclamado e, como resultado, obteve diversos prêmios como 5 Oscars em 1966, incluindo o de melhor filme. Em termos comerciais, obteve um resultado bastante positivo, substituindo E o Vento Levou como o filme de maior bilheteria na época de seu lançamento, arrecadando mais de 286 milhões em âmbito global e tornando-se um dos filmes mais populares de todos os tempos, sendo selecionado em 1998 pela American Film Institute como o 55º melhor filme norte-americano de todos os tempos e o 5º melhor filme musical da história, além de ser preservado na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos em 2001 por ser culturalmente, historicamente ou etnicamente significativo. Sua trilha sonora correspondente, produzida por Nelly Plumb, foi relançada diversas vezes e converteu-se no álbum mais vendido do Reino Unido nos anos de 1965, 1966 e 1968, e o segundo mais vendido durante a década de 1960, e popularizou músicas como a faixa título My Favorite Things, Climb Every Mountain e Do Re Mi, além de ter sido transmitido diversas vezes nos Estados Unidos através da National Broadcast Company, a NBC, além de ser lançado comercialmente nos formatos de VHS, duplo, DVD e Laserdisc. O projeto voltou aos cinemas em 2015 com uma versão restaurada, com parte das comemorações pelo seu aniversário de 50 anos de lançamento. A seguir tem A Noviça Rebelde aqui no CoutoCast. With songs they have sung for 1,000 years. The hills fill my heart with the sound of music. My heart wants to sing every song it hears.
raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes. E esse foi mais um CoutoCast. Eu te lembro que você me segue na @EduardoCoutoRJ no Twitter e no Facebook você também me acha como EduardoCoutoRJ. Não esqueça de deixar seus comentários no www.eduardocoutorj.wordpress.com. Aquele abraço e até a próxima!